Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tia Rosângela aqui novamente para mais uma videoaula. Espero que estejam todos bem, na paz de Deus, em suas casas, com suas famílias. Estamos retornando agora, vocês fizeram mais uma avaliação, com certeza foram muito bem e me deixaram muito feliz, muito orgulhosa, tá bom? Hoje a gente está aqui com conteúdo novo. Isso mesmo. Hoje a gente vai para a nossa primeira aula, para nossa quarta avaliação, ok? Pegue seu material, senta aí bem pertinho da tia para a gente começar, tá bom? De antemão, vou logo falando que eu quero que a partir de agora, vocês já estudavam a tabuada, vão estudar mais ainda, porque a gente vai começar falando de multiplicação. Isso mesmo, a multiplicação. Então eu quero que a partir de hoje, após as tarefas, tire um tempinho e estude a tabuada de multiplicação. Comece pela do 2 e 3, amanhã você estuda a 4 e a 5. Escolha 2 por dia, que é para você aprender, tá bom? E aí, podemos começar? Então vamos lá. Multiplicação. Qual é a principal ideia? O que é multiplicar? Pois bem, multiplicação, ela pode apresentar-se de várias maneiras. Tem o algoritmo usual e tem outras formas da gente apresentar essa multiplicação. A multiplicação é uma redução da adição, é como se a gente fosse reduzir parcelas, porque a multiplicação é também uma adição de parcelas iguais, certo? Então, nós temos aqui a adição, uma das formas da gente representar a multiplicação é adicionando parcelas iguais, certo? Como nós temos aqui um exemplo que eu trouxe para vocês. Um edifício tem 6 andares. Em cada andar há 4 apartamentos. Quantos apartamentos tem um edifício todo? Então, aqui nós temos uma multiplicação que a gente pode representar utilizando o algoritmo usual ou utilizando também a adição de parcelas iguais. Se nós temos 6 andares, em cada andar tem 4 apartamentos, então a gente vai multiplicar ou adicionar. Se a gente adicionar, podemos fazer assim, ó. 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. Ou seja, eu adicionei. Se em cada andar tem 4 apartamentos, eu vou somar o 4 6 vezes, né? 4 mais 4, 8 mais 4, 16, mais 4, 20 e vou multiplicando, certo? Multiplicando, eu tenho que 4 vezes 6 ou 6 vezes 4, como nós temos aqui, ó, 6 vezes 4 é a mesma coisa que 4 vezes 6, que é igual a 24. Aqui eu tenho as duas representações. Eu tenho em forma de adição de parcelas iguais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? E tenho também em forma de multiplicação. 6 vezes 4 igual a 4 vezes 6 igual a 24. Então, aqui é a primeira forma de representar uma multiplicação. Em forma de adição de parcelas iguais ou em forma de multiplicação. Observe também que aqui eu faço a redução, né? Ao invés de repetir o 4 6 vezes, eu coloco 6 vezes 4. Então, essa é uma forma, adicionando parcelas iguais, também uma forma de multiplicação. A multiplicação também pode apresentar-se em forma de combinações, onde eu combino uma coisa com a outra. Por exemplo, aqui eu trouxe, João está escolhendo um sorvete de uma bola com um tipo de cobertura. Veja que ele tem opções, um sorvete e uma cobertura. Nas opções são muitas. De quantas maneiras diferentes João pode montar o seu sorvete? Se a gente fosse utilizar uma multiplicação básica, utilizando o algoritmo usual, a gente iria multiplicar a quantidade de sabores de sorvete pela quantidade de cobertura. Mas utilizando a combinação, a gente vai fazer assim. Observe.
Aqui eu tenho 4 tipos de sorvete. Sabor coco, abacaxi, flocos e creme. E tenho 3 tipos de cobertura: caramelo, chocolate e morango. Observe, se eu fosse utilizar o algoritmo usual, que eu posso fazer isso, eu iria multiplicar a quantidade de sorvete pela quantidade de cobertura. 4 vezes 3, ok? Fazendo a combinação, ficaria assim. Eu vou combinar cada tipo de sorvete com um tipo de cobertura. Então, sorvete de coco, sabor coco, eu iria colocar a cobertura de caramelo, chocolate e morango. Então, eu tenho 3 opções aí. O sorvete de abacaxi, com cobertura de caramelo, chocolate ou morango, tenho mais 3 opções. O de flocos, caramelo, chocolate e morango, mais 3 opções. E o de creme, poderia combinar com cobertura de caramelo, chocolate e morango. Então, aqui eu tenho as possibilidades, as combinações. Eu posso pedir um sorvete de cada um desses tipos. Então, aqui, eu poderia também somar um tipo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 maneiras diferentes de pedir o meu sorvete, ok? Então, multiplicando, eu tenho 4 tipos de sabores de sorvete vezes as quantidades de cobertura. 4 vezes 3, 12. Então, eu posso pedir 12 sorvetes de tipos diferentes. Então, aqui eu combinei cada sabor com cada tipo de cobertura, certo? Isso é muito interessante. Você pode fazer essas combinações utilizando sabores, utilizando roupas, certo? E N outras possibilidades. Então, aqui é a forma da gente combinar multiplicando, que na forma utilizando o algoritmo usual, eu tenho 4 vezes 3 igual a 12. Certo, meus amores? Podemos também representar a multiplicação utilizando a disposição retangular. Pense aí na nossa sala de aula. Nossa sala de aula está organizada em filas e colunas, né? Então, é muito mais fácil a gente contar a quantidade de cadeiras que temos em uma fila e multiplicar pela quantidade de cadeiras que temos em uma coluna, não é mesmo? Você reduz essa multiplicação. Então, na disposição retangular, nós temos também um exemplo. Os assentos de um teatro são dispostos da seguinte maneira: quantos assentos há em cada fileira, quantos assentos há em cada coluna e quantos assentos há no total? Aqui nós temos o teatro. Está organizado, aqui nós temos filas de cadeiras e aqui nós temos colunas. Então, isso aqui é chamado de disposição retangular, organização retangular, onde eu posso diminuir essa multiplicação, né, diminuir essa expressão, utilizando a multiplicação da quantidade de cadeiras de uma coluna vezes a quantidade de cadeiras de uma fila. Quantas cadeiras nós temos aqui na primeira coluna? 1, 2, 3, 4, 5. 5 cadeiras. E na primeira fila, aliás, em cada fila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aí eu já posso multiplicar, que eu vou ter 10 cadeiras em cada fila, 5 cadeiras em cada coluna. Então, multiplicando a quantidade de cadeiras, eu vou ter 5 vezes 10, 50. Então, no total, nesse teatro, eu tenho 50 cadeiras. Aqui, eu contei individualmente e depois multipliquei utilizando o algoritmo usual. Essa questão da disposição retangular é para facilitar a contagem, gente, certo? Então, além da disposição retangular, nós podemos ter também apresentar a multiplicação utilizando a proporcionalidade, a proporção de uma coisa para outra. Também é uma forma de multiplicar. Então, temos aqui mais um exemplo. Para fazer um refresco de uva, utilizam-se 4 copos de água para cada 1 copo de suco concentrado. Então, para 1 copo
de suco, eu utilizo 4 copos de água. Logicamente, se eu aumentar para 2 copos, aqui também vai dobrar, não é isso? Porque eu estou aumentando as quantidades, certo? Então, eu estou multiplicando. Quantos copos de água são necessários para fazer refresco usando 2 copos de suco concentrado? E usando 3 copos? E usando 4 copos? Vejam só, veja a nossa organização, veja a nossa proporção. A proporção que aumenta a quantidade de suco concentrado, também é necessário que se aumente a quantidade de água para esse suco, não é isso? Então, temos aqui, para um copo de suco, tenho 4 copos de água, porque 4 vezes 1 é igual a 4. 2 copos de suco, eu tenho 4 vezes 2, 8. 8 copos de água. 3 copos de suco, 4 vezes 3, 12. Ou seja, 12 copos de água. E 4 copos de suco, 4 vezes 4, 16. Então, eu vou utilizar 16 copos de água. Vejam só, a proporção que a quantidade de suco aumenta, a quantidade de copos de água também aumenta. Isso é uma multiplicação em forma de proporção. Certo, meus amores? Então, a gente viu, já vimos o quê? Em forma de organização, disposição retangular, né? Em forma de proporcionalidade e temos também o algoritmo usual, certo? Continuando, agora nós chegamos no nosso algoritmo usual, onde a gente organiza os fatores e multiplica individualmente cada um dos algarismos desse fator, ok? Temos aqui então, 2.341 representa o primeiro fator. 2 é o meu segundo fator. Isso aqui são os termos da multiplicação. Todas aquelas multiplicações que a gente fez anteriormente, podemos fazer também utilizando simplesmente o algoritmo usual. E aqui nós vamos multiplicar, lembrando que esse fator, ele deve ser multiplicado individualmente por cada algarismo acima. Então, nós vamos multiplicar aqui, ó, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 2, 4. Aí nós vamos encontrar o que, meus amores? O resultado. E esse resultado é chamado de produto. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 2, 4. Temos aqui o algoritmo usual da multiplicação. Fator, fator e produto, que são os seus termos, certo? Aqui, a gente viu na aula de hoje a multiplicação, a gente até tinha visto anteriormente, certo? Hoje eu trouxe outras formas de você multiplicar, que no final, independente da forma que você escolher para multiplicar, sempre o resultado vai ser o mesmo, certo? E na nossa atividade, você vai ter a oportunidade de aplicar todas essas formas que eu trouxe aqui para vocês. A multiplicação em forma de proporcionalidade, em forma de organização retangular, em forma de combinação. Então, essa atividade é bem interessante, tá bom? E para fechar a nossa aula de hoje, eu quero que vocês respondam as páginas 84 a 88, livro 2 Farias Brito. E não esqueça, meus amores, estudem a tabuada de multiplicação. Ela é fundamental, certo? Porque agora a gente iniciou com multiplicação, vamos ver divisão também, certo? Então, pratiquem, façam as atividades com calma, tá bom? Eu tenho certeza que vocês entenderam o conteúdo. Você vai conseguir identificar cada uma dessas formas de multiplicar lá na sua atividade, tá bom? Então, tenha um excelente dia e até a próxima aula. Um grande beijo e tchau, tchau!